Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! O Flamengo atropelou o Juventude, garantiu mais 3 pontos e se mantém lá no topo da tabela. Que goleada, hein, meus amigos? Que jogo! O elenco todo tá de parabéns. Felipe Luiz tá de parabéns, cara. É assim que se joga pelo nosso Mengão. Com garra, com força, é isso aí. Galera, separei um corte aqui do Linha de Passe falando e analisando este jogaço. Deixe seu like para ajudar, se inscreva e ative o sininho. Sem muita enrolação, vamos lá! Mas a gente vai abrir este Linha de Passe com a goleada, o couvert artístico ali do Flamengo, hein? Hoje teve a Arrascaeta arrebentando, hoje voltou o Pedro, aliás já tinha voltado, mas hoje voltou a fazer gols, fez 2 gols. Teve o Wesley, teve Bruno Henrique entrando em campo, né? Toda essa história aí que a gente acompanhou durante essa quarta-feira e muito pra gente conversar, mas primeiro a gente vai ali pro campo e bola, que é o que interessa. O Flamengo fazendo 6-0 com muita tranquilidade, Calçade. Já no primeiro tempo, 3-0 e o Arrascaeta brilhando, hein? Já empilhando boas atuações o Arrascaeta pra felicidade do torcedor do Mengão. Bom, Flamengo, olá William, companheiros, e para quem nos assiste, Palmeiras e Flamengo. Flamengo em primeiro lugar, até porque tem muito mais gols, né, marcados do que o Palmeiras. Hoje, então? Tem um saldo gigantesco de 9 gols. O Flamengo tem 10 pontos em 12 possíveis no Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras. Assim, tá só no começo, é um pequeno recorte, mas é melhor estar nessa parte onde eles estão, nesse recorte, do que estar lá embaixo. E os dois vão disputar o Mundial de Clubes. É fundamental, quando o campeonato parar para o Mundial de Clubes, que eles deixem o campeonato numa posição muito boa. Tem que fazer a tal da gordura. Para quando voltarem competindo pelo título. Isso vale para qualquer time, só que para esses dois, aparentemente, o início de campeonato está mais fácil. Bom, Flamengo, muito bem. Flamengo tem vários destaques, né? O que muda um jogo, na minha visão, assim, é a mobilidade, né? É quando o time se movimenta e se movimenta entendendo o que está fazendo. E isso o Flamengo faz muito bem. Então o Flamengo tem intensidade, quando tem essa intensidade que a gente está vendo nos lados do campo, por dentro. O que o Wesley faz do lado direito, dando opção de jogo, quando ele vem por dentro, ele organiza, ele pode ir para a linha de fundo, ele pode cortar e bater. Então é um Flamengo com muito movimento. E isso muda tudo, e a gente está vendo pela quantidade de gols e pelos gols, tipo de gol que foi marcado, né? E o Juventude, você não tem o que falar de Juventude, porque o Juventude, ele não existiu. O Flamengo controlou do começo ao fim e não deu ao Juventude nenhuma possibilidade de jogar. Olha, tudo funcionou, né? E é bonito de ver. Então, e ainda no segundo tempo ainda entra o Pedro, né? Você fala brincadeira, assim, né? Esse é o banco? Entre o Pedro. E então o Flamengo foi muito bem, sim, com esse futebol. É um futebol que aí traz o Flamengo para uma outra dimensão, aquela que a gente espera, em Libertadores da América e Campeonato Brasileiro também. Pedrão, hoje quem tem que escolher o melhor em campo aí, fica até difícil a decisão, né? Porque, olha, o Arrascaeta hoje ele chega a 4 gols e 2 assistências aí nos últimos 3 jogos, né? Hoje mais uma excelente exibição do Arrascaeta. O Pedro volta para a alegria da galera, faz 2 gols e ainda consegue esse pênalti aí. Tem o Wesley fazendo outra excelente partida, o cruzamento, inclusive, para o primeiro gol do Pedro. É um baita cruzamento ali do Wesley. Teve liberdade, mas cruzou muito bem. Hoje, para escolher o melhor em campo, a briga é boa, hein? Então faz o seguinte, ele escolhe o Felipe Luiz. O Calçade falou e eu tô com ele. Agora é impressionante, né? As 3 vitórias do Flamengo no campeonato passam diretamente pelo Arrascaeta, mas eu tô com ele, não é o Felipe Luiz, não é só pelo conjunto. Ou então, quando a gente fala, porque o Flamengo tem mais intensidade no Campeonato Brasileiro. O que é mais intensidade? É o que o Calçado explica da movimentação. O Flamengo se movimenta, a dinâmica de movimentação do Flamengo, segundo gol, é muito fácil de ver, porque o Michael recebe a bola e mexe com a linha de defesa do Juventude. O Arrascaeta sai do meio para fora, leva o marcador junto. A bola passa pelo Gerson. Com o Gerson e Arrascaeta bem por dentro, é muito difícil o Flamengo não ir bem ofensivamente. E aí o Gerson acha o passe pro Plata. Então, a movimentação com bola funciona, a movimentação sem bola funciona, o passe do Gerson para entrar funciona, a finalização do Plata funciona. Isso tudo é combinado. Não é simplesmente porque estava passando alguém ali e toma a bola. Exatamente. E aí você faz 3, vira com 6. E aí tudo pode dar certo. E tudo dá certo porque o Flamengo sabe por onde ele ataca. A própria bola do primeiro gol, ela não acontece por acaso. Aí você vai desbloqueando ali algumas questões, né? Antigamente não estava dando certo jogar no Maracanã, semana passada. Hoje, outra mobilização, outra intensidade, outra movimentação, placar aberto. Juventude chega com 3 homens ali para achar que vai dominar o meio campo. Felipe Luiz vem, Pulgar, Gerson, quem tinha mais ali? O Alan
e o Arrascaeta, os 4 meio de campo. Então ele já domina o meio de campo. Mas aí também não consegue controlar a lateral, porque tem Michel de um lado, tem o Wesley passando. Aí quando tenta bloquear o Michel por dentro, tem Alexandre passando, depois acaba se machucando. E Gerson e Arrascaeta se mexendo muito. Inferno, então, né, cara? isso é trabalho adversário. pensado pelo plano de jogo do Felipe Luiz. Então dá para puxar também para o lado dele. E quando já estava tudo caminhando muito bem, 4-0, tudo muito bem, porque o Flamengo não desacelerou, ele começa a segurar, porque tem clássico final de semana que vem já tem semana de Libertadores de novo, você precisa fazer resultado na Libertadores, porque você teve aquele tropeço que não estava no script, e você troca, aí é a cereja do bolo, são 2 cerejas do bolo, que é o Pedro voltando, o Pedro fazendo gol, até quando perde o pênalti, pega o rebote, então tudo deu muito certo para o Flamengo, não é algo aleatório, porque o futebol às vezes é assim, não, o futebol às vezes você consegue explicar a maneira como o Felipe entendeu o que era meio de campo do Juventude, como os jogadores se movimentam, como o passe entra, como a movimentação acontece, como o Plata finaliza, como o Arrascaeta joga mais uma vez muito bem. Agora, o Gerson, que talvez você não vá puxar ele para falar de fazer gol, talvez você não vai falar exatamente de todas as assistências, talvez você vai falar muito do Pedro, do Arrascaeta, de quem fez o gol, da bola aérea. Agora o Gerson volta a jogar o que a gente estava acompanhando em início de temporada. Dita a todo momento, a hora que o Flamengo segura, a hora que o Flamengo atravessa, a hora que ele puxa a marcação, a hora que ele chega para receber quando o Arrascaeta puxa alguém. Então, é muito interessante. E quando... É igual o acidente de avião, né? O Flamengo não tropeça para o Central Córdoba por um motivo só. E o Flamengo também não atropela, né, o Juventude por um motivo só. São muitas boas peças encaixadas. Aí você está falando, só para finalizar, de Wesley, um bom treinador, Gerson, Arrascaeta, Plata para finalizar, Michael segurando a bola para prender a defesa, Arrascaeta se movimentando, Pedro entra para finalizar. Então, é muita coisa boa, é muito bom valor em campo, são muitos bons valores em campo. É pouco provável que isso não dê certo quando a engrenagem estiver bem azeitada, como no jogo de hoje. É, uma boa sequência agora de 2 jogos, assim, com boas, mais do que isso, né, Pró? 2 boas atuações. Contra o Grêmio já podia ter sido goleado. Sim. Contra o Grêmio já poderia ter sido goleado, 2-0 ficou barato, né? Agora a goleada acontece. E tem, acho que, um fator interessantíssimo nesse Flamengo também, além do futebol, do trabalho do Felipe, tá? Questão física, né? O Flamengo, ele negociou ali em dado momento, como lembra o Pedro, porque realmente tem uma sequência, tem clássico, não vai poder poupar muito num clássico, depois tem um jogo importante semana que vem, mas ainda assim, na maior parte do jogo, com muita intensidade, né? É um time que não abre o bico, né, William? Boa noite para você, para os companheiros, para todos e todas que nos assistem. No nosso dia a dia, a gente encontra muita gente na rua que tem uma frase padrão, né? Fala bem lá do meu time. Que todos nós já ouvimos. Eu poucas vezes estive tão à vontade para falar bem de um time como hoje. Você falou das individualidades, eu elegeria o time como a peça principal desse espetáculo que o Flamengo deu. Você falou em couvert, estão cobrando caro pelo couvert. Então mesmo, no meio do jogo a galera pediu, baixa o ingresso. Você tinha 2 setores do Maracanã, um fechado e o outro vazio. Para esse time que está jogando essa bola e para esse treinador que merece... Complicado, esquisito. Preços aí de R$80 a R$500 hoje, hein? Pena. Independentemente disso, hoje valeu cada tostão. Esse time funciona como um organismo, que é o que a gente cobra de todo time do país. Ele contraria certas lógicas, como aquela de que nenhum time consegue ser intenso os 90 minutos, hoje 100 minutos no futebol. Esse time estava marcando com a mesma seriedade quando ganhava de 5, antes do pênalti. As substituições dão uma amostra disso, né? Volta com o Luiz Araújo no lugar do Pulgar, ganhando de 3. Depois você tem Pedro entrando no lugar do Arrascaeta. Você ainda entra o Cebolinha. Só não foi mais porque o Michael perde um gol imperdível no primeiro tempo. É uma atuação assim que beira a perfeição, e eu estou indo além daquela questão da nota artística, que foi uma expressão cunhada pelo próprio Felipe Luiz depois dos 2-0 sobre o Vasco, no Carioca. Acho que foi o Jorge Jesus o primeiro que falou isso, né? De nota artística, né? E o Felipe Luiz resgatou aquela questão da nota artística, mas para além da nota artística, são artistas operários. Esse é o sonho de todo mundo que pratica futebol. Eu, quando era criança, jogava com um primo meu, que ele jogava muito bem, mas ele não tinha essa entrega, esse empenho. Eu falava assim, poxa, se esse cara tivesse a força de vontade que eu tenho, que eu sempre fui um grosso de bola, né? Por isso fui pro gol. E o Flamengo do Felipe Luiz se aproxima disso, porque entre as coisas que o Felipe Luiz assumidamente diz copiar das coisas boas, o que ele copia do Jorge Jesus é essa intensidade durante todo um jogo. Aquele time de 2019, eu nunca vou esquecer um jogo que o Flamengo já estava goleando o Goiás
de 5 e continuava chutando bola até o apito final do árbitro. Isso está acontecendo com essa equipe, independentemente do adversário. A gente vai analisar aqui outras vitórias de outros clubes contra adversários mais pesados, no caso o Palmeiras contra o Internacional. O torcedor do Palmeiras pode estar bem empolgado também, com as 2 últimas exibições, hein? Promissoras. É certo que o Juventude hoje foi um sparring, mas tem muita gente que pega sparring, e inclusive por estar enfrentando um sparring, relaxa. Esse time do Flamengo não relaxa nunca. Então hoje realmente foi uma exibição com ingredientes muito especiais, né? A volta do Pedro fazendo o gol, esse rapaz ficou praticamente um ano fora do futebol, 200 e tantos dias. Tudo isso é muito importante. Esse campeonato começa realmente com as equipes que a gente imagina sejam as favoritas na frente, Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Agora, até para... Pode falar do jogo já, mas até para a gente já começar a esbarrar nesse personagem aí, o Pedro, né? Cara, a gente vê um Pedro fisicamente bem, né? Porque quando volta, sempre... E a gente vai falar daqui a pouco de um jogador que vai e volta, que é o Neymar. O Pedro é mais jovem, evidentemente. Mas volta, a gente sempre fica, pô, será que vai voltar do mesmo jeito? Será que vai encaixar logo? Será que fisicamente já vai corresponder? Acho que está um pouquinho acima das expectativas já esse Pedro, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem. E é isso aí, nação. Final de mais um vídeo. Se você gostou aí, deixa o seu like para ajudar o canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Eu me despeço por aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!